Fala, família Barrados! Vamos para os nossos palpites para a quarta rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta e vamos para os nossos palpites. O Vasco vem de 2 derrotas seguidas no Brasileirão. O time foi derrotado na rodada passada pelo Fluminense no Clássico Carioca. Bom, se o Vasco perder mais uma em sequência, aí vira crise. O time cruzmaltino não pode perder na quarta rodada. Tem que buscar a vitória para cima do Criciúma. O Criciúma que ainda não venceu nesse Brasileirão. Está lá com 2 pontinhos na tabela. O Criciúma fez aí um jogo a menos, tem um jogo a menos no campeonato, só jogou 2 partidas, mas realmente devem sofrer nesse Brasileirão, vão lutar contra o rebaixamento. É a grande chance do Vasco de conseguir uma vitória. Eu aposto na vitória do Vasco jogando em casa, é favorito o time do Vasco. Vasco 2-0 vai ser o meu palpite. O Cuiabá é o lanterna do campeonato até o momento. O time tem um jogo a menos, então aí tiveram um jogo adiado. Mas a vida do Cuiabá nessa Série A também não vai ser fácil e ainda acabaram de perder a sua grande referência. O atacante Daverson foi afastado do time. Vai ser difícil a vida do time dourado nesse Brasileirão. Vão ter pela frente agora o Atlético Mineiro, que vem da grande vitória para cima do Cruzeiro no Clássico Mineiro. O Cruzeiro foi amassado no primeiro tempo da partida. O Atlético Mineiro meteu 3 gols no primeiro tempo. Grande exibição do Galo na primeira etapa, principalmente aí do jogo contra o Cruzeiro. O Galo jogou bem demais, mereceu demais a vitória. Nesse jogo entre Cuiabá e Galo, o Galo é favorito mesmo jogando fora de casa. Eu aposto na vitória do Galo. Galo 2-1 é o meu palpite para essa partida. O Bahia está engasgado com o time do Vitória. Ficaram no empate na rodada passada, mas acabou sendo um bom resultado pelas circunstâncias do jogo. O Vitória chegou a abrir 2-0. O Bahia foi buscar o empate em 2-2. Vão ter pela frente agora o time do Grêmio. O Grêmio que conseguiu a segunda vitória seguida no Brasileirão. O time do Grêmio derrotou o Cuiabá na terceira rodada. O Grêmio achou um gol ali num cruzamento do Cristaldo que a bola acabou entrando direto nas redes. Para o jogo entre Bahia e Grêmio, eu aposto. Difícil, hein? Jogo aí bom. Eu aposto no time... Aposto no empate. 1-1 é o meu palpite. O Flamengo ficou no empate no jogo contra o Palmeiras. Foi um bom resultado jogando fora de casa e ainda o Tite poupou aí o Pedro e o De La Cruz no primeiro tempo da partida. Foi um jogo bem travado, um bom jogo, mas sem muitas chances claras de gol. O Flamengo ainda não perdeu nesse Brasileirão. 2 vitórias e 1 empate. Está ali na cola do líder Bragantino. Vão ter pela frente agora o Botafogo. O Botafogo que atropelou o time do Juventude na terceira rodada. O fogão foi bem demais e com certeza a torcida sentiu o dedo do Arthur Jorge nessa partida. O fogão foi envolvente, apresentou um bom futebol. Grande vitória para recuperar a confiança. Uma grande vitória do Botafogo. Para o jogo entre Flamengo e Botafogo, eu aposto na vitória do Flamengo. Flamengo 2-1 vai ser o meu palpite. O Cruzeiro foi amassado pelo Atlético Mineiro no Clássico de Minas Gerais. O primeiro tempo do Cruzeiro foi desastroso, levaram 3 gols e teve falha do goleiro do Cruzeiro. O Anderson falhou feio no terceiro gol da equipe do Galo. O time do Cruzeiro vive aí na sua saga de não achar um goleiro para dar segurança ali na meta
da Raposa. Saiu o Rafael, entrou o Anderson, mas as falhas continuam. Vão ter pela frente agora a equipe do Vitória, que teve o resultado nas suas mãos na partida contra o Bahia. Chegaram a abrir 2-0, mas cederam o empate em 2-2. Promessa de um jogo bem aberto, bem agitado, mas eu aposto na vitória do Cruzeiro, jogando em casa, Raposa 1-0. Só 1-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Corinthians ainda não venceu nesse Brasileirão e também não fez nenhum golzinho, nenhum mísero gol o Corinthians conseguiu fazer nesse Brasileirão. Tem apenas 1 ponto em 3 rodadas. A fase não é boa. O time vem da derrota para o RB na rodada passada. Vão ter pela frente o Fluminense que vem da vitória para cima do Vasco no Clássico Carioca. Primeira vitória do Flusão nesse Brasileirão. Bom, os dois times estão aí em busca de afirmação, de evoluírem na competição. O Fluminense conseguiu a primeira vitória, o Corinthians busca ainda a primeira vitória nesse Brasileirão. Eu aposto no empate. Vou de empate nesse jogo, vou de 1-1 nessa partida. O Fortaleza não jogou pela terceira rodada do Brasileirão, mas vão chegar desgastados na quarta rodada, porque tem jogo da Sul-Americana e é jogo contra o Boca Juniors, jogo complicado demais. Vão ter pela frente no Brasileirão a equipe do RB, líder desse campeonato até o momento. O RB que tem 2 vitórias e 1 empate, vem da vitória para cima do Corinthians. Bom jogo, eu espero, mas aposto na vitória do RB 1-0 vai ser o meu palpite para esse jogo. O Juventude foi amassado pelo Botafogo na terceira rodada. O time começou mal no jogo e acabou tendo um jogador expulso ainda no primeiro tempo. 5-1 foi um atropelo do Fogão para cima do time jaconeiro, que tenta se recuperar no jogo contra o Furacão. Furacão que vem da vitória para cima do Internacional por 1-0. Gol do Canóbio, que não joga contra o Juventude porque foi expulso. Para o jogo entre Juventude e Atlético Paranaense, eu aposto, tenho que apostar aí no Atlético Paranaense, vive melhor fase. Mas eu acho que vai ser um jogo bem complicadinho. Atlético Paranaense 2-1 vai ser o meu palpite. O Inter conheceu a sua primeira derrota nesse Brasileirão. Foi no jogo aí contra a equipe do Atlético Paranaense. O Inter está lá na parte de cima da tabela, começou bem o campeonato e teve o seu primeiro tropeço. E agora vão ter pela frente a equipe do Atlético Goianiense. O Inter é favoritaço nesse jogo. O Atlético Goianiense vem de 3 derrotas seguidas em 3 partidas nesse Brasileirão. O Atlético entra no campeonato para tentar se manter na primeira divisão, mas a tarefa não vai ser nada fácil. O Inter é muito favorito nesse jogo. Aposto no 3-0 para o Inter nessa partida. O São Paulo conquistou a vitória para cima do Atlético Goianiense, a primeira nesse Brasileirão, depois de 2 derrotas. Grande vitória por 3-0. Vitória para dar moral, para dar confiança. O próximo jogo é contra o Palmeiras, clássico paulista, na quarta rodada. O Palmeiras que ficou no empate contra o Flamengo, resultado normal. Foi um jogo difícil, um jogo truncado, de marcação forte. Um resultado aceitável para o time do Palmeiras contra um dos concorrentes diretos ao título. Essa briga já vem se arrastando há algum tempo aí, alguns anos, entre Palmeiras e Flamengo pelo título do Brasileirão. E claro, vamos ter também outros concorrentes pelo título. Coloco aí o Atlético Mineiro, talvez o Inter, o Fluminense pode chegar ali. Eu não coloco como um dos favoritos, mas está na briga o Flusão também. Coloco principalmente Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro nessa briga pelo título do Brasileirão 2024. No jogo entre São Paulo e Palmeiras, eu aposto no empate 2-2, vai ser o meu palpite. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal, ajuda demais. Valeu e fui!
a vida do time gaúcho, que agora vai ter pela frente um grande desafio. Vão ter pela frente a equipe... Esqueci. Droga. O Juventude foi amassado pela... O Vitória chegou a abrir 2-0, mas o Bahia foi buscar o empate em 2-2. Agora vão ter pela frente um bom jogo contra a equipe... Eu esqueci. O Grêmio, que ganhou aí do Atlético Paranaense, não.